Oi, pessoal. Vamos corrigir aquela leva de exercícios que a professora deixou para vocês semana passada no Classroom. Exercícios sobre o reino plant e, claro, a professora não cobrou os 4 grandes grupos, que são aí as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Por quê? Porque cada grupo tem a sua peculiaridade, tem as suas características que são importantes para cada um dos grupos, e aí a gente vai explorar elas aos poucos, tá? Por isso que nessa leva de exercícios, desses 10 exercícios, a professora cobrou praticamente aí só briófitas e pteridófitas. Então vamos entender um pouquinho sobre esses 2 grupos iniciais, para depois a gente trabalhar as plantas superiores, que são as gimnos e as ângios. Bom, número 1. A questão número 1, ela trabalha o seguinte: as briófitas são plantas que geralmente não atingem grandes alturas. Essa característica é determinada principalmente pelo quê? Por que é que eu tenho as briófitas como sendo o primeiro grupo das plantas que surgiu aí? A gente sabe da ancestralidade, foi por conta de uma linhagem de uma alga que, foi sofrendo mutações ao longo das gerações, não foi de uma geração para outra, isso levou muitos e muitos anos, muitas e muitas gerações sofrendo mutação, e essa mutação deu origem a novas características, que nós apelidamos aí de novidades evolutivas, e que fez com que aquela que era antes uma alga não pudesse ser mais enquadrada como tal, e aí formando um outro reino, o reino das plantas. Então, por que é que as briófitas não conseguem atingir grandes alturas? Vamos dar uma olhada numa briófita. Pessoal, onde eu encontro briófita? Eu encontro musgo ou limo em beiradas de calçada, percebam vocês aqui, onde tem uma retenção maior de água. Agora, nessa semana chuvosa, a gente pode observar muito bem a proliferação desse tipo de planta, uma vez que elas dependem muito da água. Olha aqui que legal. Essa aqui dá pra gente ver bem direitinho a questão da dependência da água para a reprodução. No caso das briófitas, 100% dependente da água. Para melhor representar, a professora coletou de um local úmido, no canto da minha calçada, alguns indivíduos aí, o tapetinho, como a gente fala dos musgos ou do limo que se cria, principalmente quando chove muito. Então, esse aqui, pessoal, é o formato dele, ó. Se vocês forem arrancar aquele tapetinho, vocês vão ver que embaixo tem a formação de solo. E a gente diz que esse solo é um solo inicial, é uma camada inicial de solo. Por isso que a gente fala que as briófitas também são as grandes provedoras aí do primeiro solo. Elas colonizam em primeira mão um solo, fazendo com que a areia seja agregada com restos de cabelo, partículas que estão contidas no ar e que o vento acaba precipitando aí, e elas vão formar os primeiros solos, Por isso que elas são tão importantes também. E aí, eu quero que vocês deem uma olhada na estrutura delas. Vocês olhem, esse tapetinho verde aqui, ele é praticamente o que vai durar mais tempo durante a sua vida. Por isso que a gente fala que a fase duradoura é a do tapetinho verde, que é a fase gametofítica. Esse tapete verde aqui, gente, ele vai formar gametas. E aquele pedacinho que vocês estão vendo aqui, ó, que são as hastes com a cápsula em cima, lá na ponta, é o esporófito, que é a região produtora de esporos. Só que nem todos têm o esporófito. Percebam vocês, a maior parte é essa aqui, do tapete verde, sem esse prolongamento chamado esporófito. Então, quer dizer, essa parte do esporófito aqui é aquela parte onde, tudo bem, ele vai estar contido, ora, na planta, e ele não vai durar muito. A hora que a cápsula estiver madura, entre aspas, ela vai liberar os esporos vão cair no solo
e vão dar origem ao gametófito, que é o tapetinho verde novamente, que é a fase duradoura, tá? A fase duradoura nas briófitas é aquela que produz gametas, é o gametófito, não o que produz esporos, esporófito, certo? Bom, voltando para a questão número 1, a questão número 1, ela trabalha, ela quer que vocês respondam aí por que briófita não consegue atingir grandes alturas. Olhem só como ela é pequenininha. Em vista dessa, que é um representante aí de uma angiosperma, por que eu sei que é uma angiosperma? Porque ela coloca florzinhas. Então, a única classe dos vegetais que coloca flor são as angiospermas. Então, olha o tamanho desta angiosperma. Ela é muito pequenininha para a classe dela, mas perto das briófitas, né, ela é gigante. Então, gente, por quê? Por que é que elas não conseguem atingir aí grandes alturas? Eu vou desenhar que vai ficar mais claro. Aqui eu tenho solo, gente. Aqui eu tenho solo e eu vou desenhar uma briófita. Ela é mais ou menos assim. E ela se agrupa na forma de um tapete, um do ladinho do outro. Só que todo esse arranjo corporal de uma briófita, se eu colocar numa lâmina, ele vai mostrar isso para mim, ó. Claro, as duas paredes ali, e aqui eu vou ter as células deste indivíduo. Aqui eu também vou ter aí algo muito semelhante a uma raiz, mas eu não consigo falar que isso aqui é uma raiz. Eu consigo dizer que isso aqui é um rizoide. É um protótipo do que vai ser raiz verdadeira a partir de pteridófitas. Bom, do que a planta vive, né? Ela sobrevive coletando principalmente água mais sais minerais do solo. Essa água e esses sais minerais, eles vão entrar e vão ir para dentro das células. Então, eu tenho a água e eu tenho sais minerais. Nessa primeira célula, ela pegou muita água e muito sal mineral. Ela vai utilizar, ela vai fazer o seu maior aproveitamento possível da água e dos sais minerais e ela vai liberar o que sobrar para a próxima célula, ficando esta próxima célula com um pouquinho menos do que esta conseguiu resgatar diretamente aí pelos rizoides. Então, ela já vai ter um pouquinho menos do que a inicial. Esta, por sua vez, a mesma coisa, ela vai utilizar, ela vai metabolizar essas substâncias e o que sobrar ela vai mandar para a próxima célula, que está um pouquinho mais acima dela, sobrando menos quantidade de água e sais minerais ainda. E assim sucessivamente. Só que vai chegar um momento que não vai mais ter água e sal mineral. Logo, não tem como ela fazer um prolongamento maior do seu corpo, porque acaba finalizando esses nutrientes iniciais que são essenciais, principalmente a água, para fazer fotossíntese lá em cima nas folhas. Folhas não, né? Folíolos, porque não são folhas verdadeiras. Então, é por isso, pessoal, que ela não consegue atingir alturas maiores, tá? Ela não tem um sistema igual tem os outros grupos, pteridófitas e os demais, de vasos condutores que conduzem essa água e esses sais minerais. Ou o mesmo, depois da fotossíntese, também vai conduzir por um outro tipo de tubo, um outro tipo de vaso, as substâncias provenientes lá da fotossíntese, principalmente glicose, amido, nutrindo a planta. Ela não tem esse sistema de vasos. Ela faz fotossíntese, ela produz glicose, mas tudo isso passa de uma célula para outra por difusão e não por dentro de vasos. Então, por ela não ter vasos, né, condutores de seiva, tanto essa bruta que vem lá do solo quanto a elaborada que vem após a fotossíntese, é que ela não consegue atingir muito uma altura maior. E aí logo ela fica
esse tapetinho que a professora mostrou para vocês antes. Muito fofinho, muito bonitinho. Não atingindo aí uma altura maior do que isso. Maior do que, né, são centímetros aí. Mas tá aí, sobrevivendo nesse mundão, extremamente adaptada às condições de umidade. Voltando aqui para nossa questão, o que é que faz com que briófita, então, não atinja grandes alturas? Será que é porque as briófitas não apresentam sementes nem frutos? Não tem nada a ver, né? As briófitas dependem da água para a reprodução? Tudo bem, isso aqui é uma questão lá do sistema reprodutor dela. Não interfere em ela ser alta ou não, ela se reproduz mesmo baixa ou alta. Letra B, as briófitas reproduzem-se por alternância de gerações. É um tema que depois a professora vai explicar direitinho. Assim como todas as outras plantas, briófitas também fazem alternância de gerações, ou metagênese. Elas alternam uma fase produtora de gametas com uma fase produtora de esporos. Mais para frente a professora vai explorar essa questão aqui. Claro, gente, as briófitas não conseguem atingir grandes alturas por conta de não apresentarem vasos condutores, como a professora explicou antes. Então, a número 1, a correta é a letra A. Número 2. Na passagem evolutiva das algas para o que chamamos plantas, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram serem consideradas como tal. No referido grupo briófitas, uma dessas características é o quê? Então, quer dizer, o que está pedindo aqui, né, na número 2? O que é que briófita tem que saiu aí diferente do que era uma alga e que faz com que elas sejam consideradas como sendo plantas e não algas? Será que é o aparecimento da clorofila dando início ao processo de fotossíntese? Como dando início ao processo de fotossíntese? Se eu sei que, se eu olhar lá na minha escala evolutiva, eu já tenho lá embaixo, na minha escala evolutiva, antes mesmo lá das plantas, eu tenho as bactérias aqui embaixo, por exemplo, as cianobactérias que fazem fotossíntese. Se eu subir um pouquinho mais e chegar até os protoctistas, eu vou ver que tem euglenas, algas nos protoctistas, que fazem fotossíntese também. Então, essa não está correta. Letra B. Surgimento de tecido de condução? Não. Briófitas têm tecido de condução? Não tem. Lembram que a professora explicou antes? Letra C. Formação de sementes como o modo mais eficiente de propagação? Formação de sementes não há nas briófitas. A formação de sementes começa lá na gimnosperma. Então, não tem nada a ver com briófita essa também. Bom, só nos resta a letra B. Desenvolvimento a partir de um embrião? Sim. Desenvolvimento a partir de um embrião, pessoal, é uma das mais importantes características, se não a mais importante das, que fez com que algas, né, fossem colocadas em um outro reino que não o reino das plantas, porque algas não se desenvolve a partir de um embrião. A alga não tem um sistema, um local onde abriga o embrião, protegido na planta mãe. Olhem essa imagem. O que eu vou mostrar para vocês agora é a pontinha dessa briófita, tá? Então, vocês percebam, pessoal, aqui é o embrião em formação. Lembram lá na pontinha, como a professora disse? A professora desenhou ali, né? O que é isso aqui? Isso aqui é a ponta deste tapetinho verde aqui, tá? Na ponta daquele tapete verde, eu tenho uma estrutura que se chama arquegônio em alguns, e em outros ainda vai se chamar anterídeo. Então, quer dizer, naquele tapete verde, pessoal, eu vou ter tanto indivíduos masculinos, no tapetinho verde aí, ó, indivíduos masculinos e indivíduos femininos, tudo junto e misturado nesse tapetinho aí. Então, pessoal, na ponta daquele tapete verde, eu vou ter tanto indivíduos masculinos quanto indivíduos femininos.
Lá nos masculinos, eles vão produzir os anterozoides, que são aí equivalentes aos espermatozoides no nosso caso, nos animais. Nessa região aqui é produzido então esse gameta, o gameta masculino. Olha a quantidade que é produzida. E quando chove e bate aqui na ponta, a gotícula de água, ela bate aqui na ponta, ela acaba meio que abrindo essas cápsulas todas, fazendo com que o gameta masculino saia de dentro dele, de dentro do anterídeo. E aí ele cai. Cai aonde, né? Cai aqui, ó, na parte feminina, que tá logo do ladinho dele. Aquele tapetinho, ele é todo misturadinho entre machos, digamos assim, e fêmea. Então, quando o anterozoide cair onde? No gametófito feminino, né? No arquegônio. Esse arquegônio, ele já tá aqui, ó, formando o que vai ser depois um zigoto. Só que até então é a oosfera, né? É o óvulo da planta, entre aspas. Essa oosfera está esperando um anterozoide. Para quê? Para ocorrer a fecundação. Olha só, aqui embaixo também tem a produção da placenta. Não tem aquelas fases que no reino animal tem, de formação de mórula, blástula, gástrula, neurula, mas existe um local que protege, sim, a oosfera, né? E que recebe também muito bem protegido os anterídeos, os anterozoides, para fazer com que haja fecundação. Ocorreu a fecundação, vai formar o quê? Vai formar o zigoto. Então, olha aqui, o zigoto em formação, e isso aqui, pessoal, é o que vai dar origem ao esporófito, que é aquele pendão, como a professora mostrou para vocês e vai mostrar de novo, que eu estou vendo ali em cima, ó, com uma cápsula em cima. Então, nem todos daquele tapetinho verde possuem esporófito, tá? É só numa fase de vida que eles vão produzir esse outro tipo de fase, né? Alternando aí essa fase esporófito com gametófito, que é a parte de baixo. Isso, pessoal, essa estrutura muito bem protegida que forma os gametas, algas não têm, tá? Muito menos formação de zigoto. A alga não forma zigoto em um local protegido. Esse embrião em formação não existe em alga. Existiu por conta aí da modificação de alguma linhagem de alga que passou a se diferenciar muito do que era alga, tornando-se aí o primeiro grupo das plantas, tá? Então essa é uma das principais características que faz com que planta seja planta e alga seja um protoquitista hoje, tá? A alga não é planta porque não forma embrião. Voltando para a questão, a correta da número 2 é a letra D. Todas as plantas se desenvolvem a partir de um embrião. Para finalizar a explicação da questão número 2, a professora deixou uma imagem aqui que ela é bem evidente, né? As plantas, elas surgiram a partir de uma alga verde ancestral e que então, né, deu origem aí a primeiro grupo do que eu conheço como planta, ou embriófitas, também dito. Por que embriófitas? Porque agora já apresenta estruturas especiais que protegem o início, a formação inicial do que eu considero como sendo planta, que é o arquegônio, produtora aí, região, né, produtora da oosfera, que é o gameta feminino, e o anterídeo, que é o local que produz os anterozoides, o gameta masculino das plantas. E aí, a partir da fecundação entre esses dois, ocorre a formação do zigoto, um embrião multicelular, dando origem a uma briófita. Daqui para frente, todos vão ter isso aqui, tá? Aí, aqui outras novidades evolutivas que não vem ao caso agora, né? Mais para frente, ao longo das questões, a gente retorna nessa imagem e conversa um pouco mais. Bom, pessoal, a questão número 3 é o terror dos alunos quando se trabalha planta, né? É sobre a alternância de gerações.
esse mecanismo de vida que as plantas têm, não somente as plantas, mas se eu trabalhar o reino animal, eu tenho os quinidários que também fazem metagênese ou alternam uma geração com outra de um outro tipo. Então, dentro do mundo aí dos seres vivos, eu tenho dois grandes representantes que fazem alternância de gerações. Quem? As plantas, todas elas fazem, e os quinidários dentro do reino animal. Vamos para as plantas primeiro. Número 3, então. As briófitas apresentam ciclo de vida com alternância de gerações ou metagênese também. E dependente de água, certo? Ela depende de água para se reproduzir. A figura abaixo representa uma das etapas do ciclo de vida de um musgo, que se caracteriza por ser transitória e diploide. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa etapa do ciclo. Gametófito, haste com cápsula, prótalo, esporófito. Meu Deus, o que significa tudo isso, professora? Calma, gente. Com tranquilidade e concentração, a gente vai conseguir desbravar e acertar em cheio essa questão. Então, vamos entender essa questão da alternância de gerações, ou metagênese. Daquele tapete verde, pessoal, eu peguei um representante, tá? E aí, esse representante é um gametófito feminino. É feminino porque aqui na ponta tem aí o arquigônio, região produtora da oosfera, o gameta feminino. Nesse caso aqui, essa oosfera já foi fecundada e formou aí o esporófito. Então, eu tenho essa região produtora de gametas, gametas quais? Oosfera ou os anterozoides, e eu tenho essa outra, que é uma outra fase de vida, que é o esporófito, região produtora de esporos. Existem duas situações que vocês têm que se atentar. Existe a fase gametófito, região produtora de gameta, esporófito, região produtora de esporo, e tem aí uma outra situação, que é a situação da ploidia. Ou vai ser diploide, ou vai ser haploide. O que é ploidia, né? É o número de cromossomos, de lotes cromossômicos que se herda. Nesse caso aqui, 2N significa dizer que esse indivíduo está numa fase diploide, carregando um pedaço, né? Carregando aí informações genéticas do papai e da mamãe também, que é o caso do esporófito, porque o esporófito ele veio aí a partir da fecundação, né? Aqui dos anterozoides com a oosfera. Bom, vamos iniciar aí o ciclo. Eu tenho o esporófito com a cápsula aqui em cima. Dentro desta cápsula, por meiose, esse processo de divisão celular que reduz o número diploide para um número haploide, ele produz esporos. Esses esporos vão ser liberados pela cápsula e o vento se encarrega de lançá-los ao ar. Quando eles caírem no chão e se eles encontrarem um ambiente propício, eles vão germinar. Só que eles não vão nascer um esporófito, eles vão nascer como gametófito. Então, eles estão alternando essa fase com essa. Ele não nasce um pé de esporófito. Esporo não gera pé de esporófito. Esporo gera pé de gametófito. Agora, nessa fase, então, ele vai produzir gameta, não vai produzir esporo. Esse gameta, ele vai ser produzido, claro, através aí da união, né? Da fecundação entre os anterozoides com a oosfera. Lembrem-se, são plantas dioicas, tem masculino e feminino, pezinho feminino, pezinho masculino. Quando chove, as gotículas então de água caem sobre essas partes de cima e faz com que os anterozoides sejam transportados pelas gotículas de água até a oosfera, ocorrendo uma fecundação. Lembrem-se, os esporos são N, né? Eles são haploides, dando origem a um gametófito também haploide. Só que quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino,
N mais N volta a ser 2N lá no embrião, quando tá aí formando o embriãozinho. Esse embrião vai criar um pendãozinho. Que pendão é esse? Esse aqui, dando origem a um esporófito. Quer dizer, o filhotinho disso tudo aqui, ó, não vai ser este, vai ser o que tá aqui em cima, a partir do gametófito surgindo um esporófito. Então, eles alternam uma fase aí, né, uma geração assexuada, que é essa do esporófito. Lembrem-se, eles formam esporos por meiose. Então, não precisa de um parceiro para formar esporos. Por isso, fase assexuada. E essa fase assexuada ainda é 2N, né? Mesmo não dependendo de parceiro para ocorrer fecundação. É formado por meiose mesmo. Então, eles alternam uma fase, uma geração assexuada e 2N, com uma outra fase, uma geração sexuada, porque que envolve sexo, ou seja, troca de material genético proveniente do lado masculino com o lado feminino, formando um embrião 2N, só que nessa fase aqui, nessa fase que é sexuada, ela é N, porque cada um carrega um lote cromossômico só. Certo, pessoal? Vocês têm que se ligar aí nessas duas situações. Na própria fase, se é geradora de gameta ou se é geradora de esporo, e na ploidia, uma fase 2N com outra fase N. Então, essa cápsula, quando ela se abrir e liberar os esporos, isso tudo aqui morre, ó. Não existe mais. Por isso que eu digo que a fase de esporófito é uma fase curta de vida. O que predomina é o tapete verde mesmo. Essa é a fase duradoura. O que eu vou ver numa briófita ao longo de sua vidinha toda é o gametófito. O esporófito, vez ou outra, vai se formar, dependendo aí da fecundação. Mas logo que ele estiver madurinho e liberar os esporos, essa fase, essa haste, ela acaba morrendo e cai, ficando aí, vingando o gametófito. Isso é metagênese, isso é alternância de gerações. Alterna uma fase com outra. Que fase? Essa fase, produtora de esporos, com essa produtora de gametas. Ainda, fazendo meiose espórica em uma situação, que situação do esporófito, com mitose ali na produção no gametófito.